Olá, sejam bem-vindos ao Pod 18, podcast da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, Núcleo Sorocaba. O tema desse mês é Transformando a Vida de Mulheres em Vulnerabilidade e será apresentado pela Angélica Hubner, que é presidente e fundadora do Instituto Vida de Confeiteira. Bem-vinda, Angélica. Obrigada pela oportunidade. Nossos agradecimentos pela sua presença, a sua saudação inicial. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde veio lá atrás, né? Você, recentemente, eu vi você contando que se morou no exterior, depois se veio. Conta um pouquinho para as pessoas conhecerem um pouquinho quem é a Angélica, né? Tá, eu morei praticamente a minha vida, infância e adolescência em Sorocaba, e num momento de muita dificuldade, eu tinha R$ 5 no bolso, eu precisava decidir o que eu faria, se eu compraria alimentos para o meu filho ou se eu investiria esses R$ 5 em alguma coisa. E eu resolvi começar a fazer e vender de porta em porta. Então, eu comecei a fazer pão, vendendo de porta em porta. E dali fui crescendo, fui fazendo sobremesas, servindo sobremesas em restaurantes. E tive a oportunidade de mudar para os Estados Unidos. As minhas irmãs e cunhadas já moravam lá. Fui tentar o sonho americano. Graças a Deus deu muito certo. Eu me tornei confeiteira referência lá fora. E em 2020, na pandemia, a gente viu a necessidade de estar ajudando outras confeiteiras que estavam passando pelo mesmo problema, porque as festas acabaram com o Covid, ficava, né? E o que a gente vai fazer? Então, nós começamos a ajudar outras mulheres, ensinando face e venda, produtos fáceis, que deu um boom na época da pandemia. Com isso, surgiu o Vida de Confeiteira. Passando isso, no ano de 2022, Deus me deu um projeto. E Ele falou, olha, você vai rodar o Brasil transformando a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu nem pensava em voltar para o Brasil. 2023 eu vendi minha confeitaria, voltei para cuidar da minha mãe, que estava enferma. Minha mãe faleceu e aí Deus falou, tá na hora de você cuidar das minhas filhas. E aí a gente começou a trabalhar, fazendo, porque a gente sempre trabalhou no Vida de Confeiteira de forma informal, mas eu queria que as coisas fossem feitas como manda o figurino. Então a gente foi buscar como formalizar o instituto, e aí a gente formalizou e buscamos parcerias. Então, hoje o Instituto, ele ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade a ter independência financeira através da confeitaria. A gente apoia a outras instituições que trabalham com mulheres ou família, levando oficinas de bolo. E isso ajuda as mulheres a autoestima e a dignidade dela como pessoa? Sim, com certeza, porque hoje o que a gente tem visto que as mulheres elas acabam se esquecendo, né? Cuida da família, cuida dos filhos, as dificuldades do dia a dia. Muitas das vezes essas mulheres elas não conseguem sair trabalhar fora. Vivem relacionamentos abusivos porque têm medo de perder a parte financeira, ou até dependendo de governo para que tenha o seu sustento. O Vida de Confeiteira, o que a gente faz? A gente prepara essa mulher de forma que ela aprenda a empreender dentro de casa, de uma forma que ela não precise sair, deixar os filhos. A gente ensina desde do base e também o que acontece? A maioria das confeiteiras, né? A gente fala que nasce uma mãe, nasce uma confeiteira. Ou seja, para fazer para a própria família,
ou como uma forma de ter uma renda ou ajudar na despesa da casa. Só que a maioria delas começa da maneira errada, sem saber empreender. Então, o que a gente quer ensinar é isso, que elas aprendam a fazer uma ficha técnica, entender o que é uma ficha técnica, como precificar da maneira correta, para que elas possam empreender em casa. Interessante. E existe frentes de atuação com projetos distintos do Instituto? São 3 fontes? Nós trabalhamos, são dois tipos de trabalho. Nós temos as oficinas, que elas acontecem em cidades que têm infraestrutura, apoio a essas instituições. Então, a gente ajuda a Secretaria da Mulher, a PAI, Mães Atípicas, ou qualquer outra instituição que trabalha com a mulher ou a família. Então, a gente vai para o local que já tem infraestrutura, uma cozinha com um forno, e ali a gente ministra a aula para elas, elas aprendem o básico. Nessa oficina, elas saem com o kit de primeiros insumos e primeiros utensílios, para que elas não tenham que se preocupar em gastar dinheiro. E dali, ela vai para uma plataforma digital. Nessa plataforma digital, ela fica 6 meses de forma gratuita. Ela vai aprender desde o cupcake, da coisa mais simples na confeitaria, até bolo de casamento. Então, ela tem muita aula, vai aprender várias coisas, sobremesa, chocolate, para que ela possa escolher por onde empreender. Ou se ela quiser fazer tudo, ela tem 6 meses de forma gratuita. E o segundo projeto, que é um projeto a nível nacional, chama Confeitaria sobre Rodas, Sabores e Saberes do Brasil. Então, é uma escola itinerante, é um motorhome que a gente equipou. Aliás, a gente ganhou os equipamentos, ainda não temos um motorhome, a gente está nesse processo. E esse motorhome, ele vai viajar para o Brasil inteiro, a gente vai visitar todos os estados, cidades de baixo IDH, então são cidades com até 100 mil habitantes também, e a gente vai parar numa comunidade, monta a escola do lado de fora e atende as mulheres daquela comunidade, ensinando as mesmas coisas que a gente ensina nas oficinas presenciais. A mesma coisa, dali elas vão para a plataforma digital e ficam ali por 6 meses de forma gratuita. Se elas quiserem continuar, aí a gente entende que é uma maneira delas já abençoarem as próximas, né? Elas pagam R$15 para permanecer na mensalidade de R$15 e quando ela paga, ela permite que uma entre de forma gratuita. Tem sido comum, eu vejo canais de TV a cabo e alguns que tem programas específicos de confeitaria. Sim, né? sim. Isso parece que aumentou na população, de uma forma geral, o interesse, né, por essa profissão, na verdade. Antigamente, o que a gente vê? Antigamente, as festas eram normalmente feitas pela mãe. Então, eu lembro, o meu bolo, minha mãe não comprava bolo fora, minha mãe fazia o bolo. Só que hoje, as pessoas trabalham fora. Então, antigamente, a gente via, toda semana tinha bolo caseiro feito em casa. Hoje, as pessoas compram o bolo caseiro. Tem almoço, franquias exatamente. Almoço de domingo se fazia sobremesa em casa. Hoje não se faz mais, se compra fora. Então, esse mercado ele cresceu muito por causa disso, né? E onde que o Instituto entra aí para poder alavancar profissionais e... Olha, quando a gente faz a oficina, a gente cria o grupo das alunas daquela oficina. Então, ali, elas têm esse suporte nosso durante 6 meses. É só mulheres? O princípio é mulher, mas está aberto para qualquer pessoa que queira. Nós tivemos jovens que quiseram participar e também
tá aberto para homens quererem participar. A gente não faz essa discriminação. É que, vamos dizer assim, a ideia do projeto é ajudar as mulheres, mas está aberto a todas as pessoas que queiram participar. Maravilha. E qual é a missão do Instituto, Angélica? A missão do Instituto é ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade a ter a autoestima e a independência financeira resgatadas. Essa é a nossa missão, é ajudar essas mulheres a verem uma luz no final do túnel. Tá, isso pode também ajudá-las a ter geração de renda? Sim, porque o que nós vamos fazer é ensiná-la a empreender em casa. Então, elas podem abrir o seu próprio negócio, inclusive na plataforma tem aulas para elas aprenderem como montar o Instagram, como fazer a propaganda, como fazer o seu cardápio, o que pensar, encontrar o tipo de cliente ideal, como precificar para esse cliente ideal. A gente ensina realmente, dá os primeiros passos, que elas têm que abrir uma MEI para poder fazer tudo certinho. Então, a ideia é que a gente ensine os primeiros passos para elas abrirem o seu negócio dentro de casa. E é exigido algum nível de escolaridade dessas mulheres? Apenas que elas saibam ler e escrever, porque ela vai precisar ler uma receita, né, e tomar algumas anotações. A equipe do Instituto, além de você, tem mais? Nós somos 8 confeiteiras, eu falo 8 malucas, né? Nós estamos espalhadas, tem no Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo nós somos em 3, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e nós temos 2 nos Estados Unidos. Que bacana. A ideia do projeto, do Instituto, é que cada mulher que passe pelo projeto, no futuro, ela seja uma multiplicadora. Que ela passe, que ela aprenda e que no futuro ela devolva aquilo que ela recebeu, sendo uma mentora, uma monitora. Também, o que a gente tem feito? As confeiteiras que já estão ativas há bastante tempo, que têm o dom de ensinar, elas acabam se associando e se tornando uma multiplicadora na sua cidade. Mas, por exemplo, se eu estou assistindo o podcast agora, eu falo, nossa, que legal, eu estou precisando comprar um bolo, eu gostaria de comprar de uma dessas mulheres que participam do Instituto, né? Sim, Como que identifica, existe um jeito de saber por onde descobrir? Pelo nosso Instagram, né? No caso, a pessoa entra em contato com o Instituto, lá, o Vida de Confeiteira Oficial. Hoje mesmo aconteceu isso. Uma pessoa me mandou mensagem, falou, eu queria comprar um bolo. Aí eu falei, olha, você vai entrar em contato com tal pessoa. Eu perguntei, de que cidade você é? Daí falou, eu tô em tal lugar. Falei, bom, você vai entrar em contato com essa pessoa que é dessa cidade. O que a gente tem feito? Cada grupo, né, que a gente faz, cada oficina que a gente cria o grupo delas. Então, ali a gente já sabe quem tá ou não num patamar para poder fazer um bolo para cliente, e a pessoa entra em contato, a gente já passa o contato. E a ideia também é um mercado de trabalho também que tem muita falta de mão de obra. Então, não só a mulher que vai empreender em casa, mas aquela que quer fazer disso uma profissão e trabalhar numa padaria, no supermercado. A gente também, ela vai estar capaz, né? Ela vai se capacitar dentro da plataforma para poder trabalhar. E não tem condições vou falar Sorocaba, vou dar um exemplo prático. Ter um ponto comercial, uma loja da Vida de Confeiteira, que seria os alunos, como se fosse uma cooperativa. Sim, né? No futuro, eles venderiam. No futuro, a ideia, esse é um sonho que eu sempre tive, é da gente ter mesmo a casa do Vida de Confeiteira, e ali a gente ter a nossa sala para poder fazer as aulas e ter a loja para vender, né? E as próprias alunas
terem o seu recurso das vendas dos bolos, dos pães, do que for feito, dos biscoitos que forem Que seria feitos. excelente. Sim. Porque é um produto de alimentação, de consumo que Sim, sim. atrai. Está dentro do nosso projeto, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. E nesse segundo semestre aqui de 2025, né, quais as atividades do Instituto? Haverá novas oficinas de bolos, por Sim, sim. exemplo? Nós temos, aliás, nós estamos com a agenda super lotada, graças a Deus. Quinta-feira nós vamos fazer uma oficina com a APAE. Depois, na outra semana, a gente vai fazer a oficina com a comunidade lá no Parque São Bento. Começo de outubro, nós temos oficina com as mães atípicas. Com a Secretaria da Mulher, nós vamos fazer outubro uma ação num abrigo de crianças. Então, nós vamos ensinar essas crianças a decorar cupcake, né? Que é a Semana da Criança. Então, fazendo com essas crianças, vamos ter também. Mês de novembro, a gente tem até começo de dezembro, oficinas agendadas. Recentemente, nós estivemos participando de uma feira em Recife, uma feira de confeitaria, e fizemos uma ação social lá na cidade de Recife, com as mulheres assistidas pela Casa da Mulher. Então, Quantas mulheres você acredita que já foram atendidas pelo Instituto? cada oficina, ela atende em torno de 20 a 25 mulheres. Tá? Então, a gente já, contando com o online, a gente já passou de 500 mulheres. Mas o projeto, ele tem o objetivo de atingir, em 3 anos, 10 mil mulheres. Que bonito. É. Que bacana, viu? São sementinhas lançadas que vão crescendo e quando você vê a flor dando, né? O perfume. É tão lindo. É gratificante. Toda segunda-feira a gente abre o grupo que elas estão, né, no WhatsApp e pede para elas compartilharem com a gente o que tem acontecido, como que tem sido. Então, ontem foi dia delas compartilharem. Muitas já colocaram ali a foto dos bolos que elas estão fazendo, que venderam. Então, assim, isso é gratificante. A gente sabe que das 20, 25 que participam, não vão ser todas que vão seguir adiante. Mas se uma de cada grupo já for, é sinal que o nosso trabalho está dando certo, né? Que a gente está transformando aí. Porque o que a gente tem pensado, além disso, né? Além de ensinar a profissão. Eu sou coach e eu tenho pós-graduação em neurociência e psicologia positiva. A ideia é não só ensiná-las a fazer, mas mudar o mindset dessas mulheres, para que elas ter coragem para mudar. Que elas pensem de maneira diferente. Então, toda a oficina, a gente faz um trabalho inicial para que elas possam ter um momento, se permitir estar naquele momento, se permitir aprender uma coisa nova. A gente faz elas enxergarem o futuro, sabe? Se colocarem lá na frente, sendo uma mulher de sucesso. Então, você vê as mulheres chorando, elas conseguem se ver, sabe? E aí, toda semana a gente procura incentivá-las. Bota aqui, vamos ver. Então, elas colocam, olha aqui, olha o que eu consegui fazer. Ó. E isso é gratificante, a gente vê. Eu conversei aqui com a presidente do Instituto Polaris, que existe bem difundido na América do Sul e já está nos Estados Unidos. Ela esteve alguns meses atrás aqui e eles fizeram um trabalho no Uruguai. Ela contava que as mulheres lá, elas produziam doces típicos lá, mas elas eram não tinha nenhum embasamento higiênico, essas coisas todas. Aí o Instituto Polaris foi lá e fez alguma coisa aí semelhante ao que você está dizendo, educando, formando para que houvesse disciplina, uso de luvas e colocou para elas um objetivo, que se elas fizessem aquilo, elas iam vender com valor agregado maior e o lucro que elas iam ter ia reverter para aumentar a produção. E elas poderiam, da cozinha dela, que era simples, elas poderiam ter forno, fogão, azulejos. Quer dizer, ela
criou-se um sonho, um desafio, inclusive tendo banheiro dentro de casa, que antes eles tinham que ir lá no quintal longe. E o resultado que eles observaram é que isso começou a acontecer. As mulheres começaram a vender mais, porque tinha mais qualidade, apresentação, embalagem, e começaram a investir na casa, e falou que teve mulheres que realizou o sonho, né? A gente vê, a gente também fala sobre a questão de higiene com elas. E uma das coisas que, como eu fui confeiteira durante 30 anos, eu fui mentora de confeiteiras uns 10 anos, e a maior queixa de uma confeiteira é na parte da precificação, porque não existe uma escola, é a escola da vida, né, nesse caso. E elas começam como uma maneira de aumentar a renda da família, então elas não se preparam para isso. E uma das coisas que eu questiono para elas é: qual é o salário que vocês querem ganhar? Porque elas acham que é pegar o que elas gastaram, multiplicar por 2, por 3, e esse é o preço que eu tenho que vender. Não, eu falo: qual é o salário que vocês querem para vocês? Então elas começam: nossa, é esse salário? Então, você quer ganhar salário mínimo? Não, então pensa para você poder precificar o seu produto. Então elas começam a abrir a mente, a ver coisas diferentes. E eu falo, esse dinheiro, quando a gente faz a precificação, eu falo para elas: ó, quando vocês venderem um bolo, essa parte daqui, vocês podem botar no bolso. O restante, não. Vocês vão investir em equipamentos, vocês vão investir... Então, elas começam a, sabe, abrir os horizontes. Interessante. Muito bacana. Como é que se faz para angariar recursos para presentear as mulheres com o kit de insumos e utensílios? Esse tem sido o nosso maior desafio. Hoje, como eu sou da área da confeitaria já há um bom tempo, a gente tem alguns relacionamentos com empresas. Então, a gente tem pedido para essas empresas que elas doem, né? Mas não pode ficar pesado só uma empresa doar. Então, tem sido um desafio de encontrar empresas que queiram doar tanto os insumos como os utensílios. Cada mulher custa para o Instituto R$150. Então, se a gente... O quê? Por mês? Por aula. Por aula. Na verdade, com um insumo... O acesso dela na plataforma e o que a gente dá de presente, porque ela ganha, né, o kit com os primeiros insumos, ela ganha o kit com os primeiros utensílios, e ela ganha os 6 meses de acesso na plataforma. E essa plataforma, ela é paga, ela não é uma plataforma gratuita. Então, o valor dela cada mulher por passar no projeto é R$150. Então, quando a gente não consegue que uma empresa parceira doe, a gente tem que pagar isso, né? Então, hoje, eu tenho mais colocado a cara no Instagram e falando: gente, pelo amor de Deus, doe, né? Então, é o que tem acontecido. A gente tem... Como que se fala empresa parceira? Não é empresa parceira do ramo de alimentação. Qualquer empresa. Hoje, qualquer empresa pode doar pra gente via incentivo fiscal, né? Pelo imposto de renda? Pelo imposto de renda. Qualquer empresa não, ela tem que ser lucro real. Lucro real, isso. Agora, qualquer pessoa física pode doar para a gente com um abatimento do imposto de renda, 6% do valor. Mas independente do 6%, a empresa é 1%, né? A empresa acho que é 4%. 4%. Do lucro real. Alguma informação me chegou que era 1%. Mas eu estou assistindo o podcast e eu gostaria de ajudar, né? Independente de imposto de renda, tudo, como a pessoa ela pode se associar ao instituto? Pode? Se ela é da área da confeitaria, ela pode se associar
porque é uma associação de confeiteiras, ela pagaria os R$ 15 de mensalidade. Esses R$ 15 de mensalidade dá direito, enquanto ela paga, uma pessoa estar de forma gratuita. Agora, tem o apadrinhamento, que custa R$ 150. Você pode apadrinhar uma mulher e fazer o pagamento de uma vez só dos R$ 150. Ou o que tiver no coração, fazer um Pix na nossa... E você lembra o número do Pix de cor? Sim. Então, por favor, fala nessa câmera, porque tem gente assistindo que vai querer fazer o Pix e se associar. Tá, é 61-359-969-1000 ao contrário, 48. Esse é o Pix da Associação de Confeiteiras, né? Que é o nosso instituto. Tá. E eu não sei se eu puder compartilhar com você, a gente tem o QR Code de apadrinhamento, né? Mas, de qualquer forma, se entrar no nosso site, que é o institutovidadeconfeiteira.com, lá tem um lugar que você pode fazer o apadrinhamento, você clica lá e faz o apadrinhamento. Eu vou pedir para nosso técnico aqui do estúdio para colocar o GC lá com o nome do site, que aí facilita a pessoa identificar. E se quiser acompanhar o nosso trabalho, é Vida de Confeiteira Oficial no Instagram. A gente coloca todos os vídeos, todas as oficinas que a gente faz. Lá a gente coloca sempre, enquanto está acontecendo, a gente já vai colocando. E depois que termina, a gente coloca lá, vai colocando também o resultado que as confeiteiras têm feito. Bacana. E tem sido incrível. Tem sido bacana. Incrível. Há possibilidade também com essa parceria de empresas, eu vou até citar um nome, por exemplo, a Nestlé, ela tem uma linha de produtos grandes para... É um sonho. Como que vocês já foram atrás de empresas? Hoje a gente tem buscado, qual tem sido a nossa maior dificuldade? É encontrar a pessoa certa nas empresas, para que a gente possa ter esse retorno. Então, hoje, existem as equipes de marketing que fazem essas ações de doa um pouco de insumo, mas no nosso caso, a gente precisa de algo que seja acima, pessoa que seja da parte jurídica, para poder fazer, principalmente para o projeto ou Confeitaria sobre Rodas, as empresas que realmente fizerem o aporte financeiro para o projeto acontecer, elas vão ter a marca dela no motorhome. A gente vai rodar o Brasil inteiro. Então, é algo que vai trazer bastante visibilidade, né, para as empresas. Então, sim, o que a gente busca são essas empresas, um canal para encontrar a pessoa que vai responder pelo sim ou pelo não. Pelo sim, pelo não. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho, Angélica, como é que funciona o projeto de acesso à plataforma digital. Você falou várias vezes, mas talvez para quem está assistindo não entenda. O que é esse oficina presencial e acesso à plataforma? Então, traduzindo em palavras que... Hoje, a maioria dos cursos são feitos de forma online. Para você dar, principalmente para mulheres que têm dificuldade de sair de casa, para ir na oficina presencial, já é uma logística grande, porque muitas delas não têm com quem deixar. A ideia é a gente fazer na comunidade. Até então, a gente fez em locais mais centralizados. Então, elas têm que se locomover, ir para lá. Muitas não têm com quem deixar o filho. A ideia é estar na comunidade fazendo. Mas o tempo é curto. Para você poder profissionalizar essa mulher, leva-se tempo. Então, qual é o caminho mais fácil hoje? É a digitalização. Então, a gente tem essas plataformas digitais. Hoje a gente usa a Hotmart. Elas assistem pelo telefone. Então... olha, se você pensar a nível Brasil, são poucas pessoas que não têm um celular hoje, né? Então, elas podem assistir pelo celular, elas vão se cadastrar por um e-mail. Então, a gente ajuda como fazer
Até agora a gente não teve problema, porque nós estamos falando de Sorocaba, uma cidade que tem infraestrutura, mas quando a gente estiver rodando pelo Brasil e for para aquelas cidades lá no sertão do Nordeste, a gente vai ter que ter um trabalho um pouco mais de instrução mesmo para elas poderem acessar, mas pelo telefone. Então, elas acessam pelo telefone. Ali tem várias aulas, elas podem com o PDF, com as receitas das aulas. Então, é tudo muito intuitivo na plataforma. E as aulas elas assistem a hora que elas puderem. Bacana. Eu li esses dias que transformar a vida de mulheres em vulnerabilidade é semear esperança, abrir caminhos de dignidade, né? E oferecer oportunidades para que cada uma floresça em sua plenitude. Como é que você vê essa afirmação? Olha, é incrível. Nós temos um lema nosso que é quando a gente, né, quando nós transformamos a vida de uma mulher, a gente transforma uma família, a gente transforma uma comunidade, a gente transforma um país. Porque a mulher, ela é na casa, né? A base. A mulher é que cuida dos filhos, a mulher que cuida da casa, a mulher que cuida muitas vezes das finanças, é ela que está sempre à frente de tudo. E transformar essa mulher. E o que acontece? Quando a mulher está sobrecarregada, ela esquece de si mesma. E, inclusive, na nossa plataforma, a gente vai ter cursos de como ela se maquiar, porque não é só sobre a confeitaria, né? Como ela se maquiar, autocuidado, sabe? A ideia é dar um apanhado geral para ela, sabe? Mesmo ela empreendendo em casa, ela precisa saber como receber um cliente, como atender um cliente, como tá a questão da autoestima dela, né? Então, ela reconstrói a história dela? Sim, sim. A confeitaria fez isso por mim e ao longo desses anos, todas as confeiteiras que eu conversei, a maioria delas foi isso que aconteceu. Hoje, a gente tem encontrado nas nossas oficinas muitas mulheres que se aposentaram e perderam, sabe quando a vida perde a graça? E elas têm encontrado na confeitaria a graça na vida novamente. É interessante. Que maravilha. Eu estive num evento agora esses dias e apresentaram lá um produto, um doce na mesa lá na hora da confraternização e todo mundo adorou, né? E aí falou, mas é a Dona Maria lá da rua não sei o quê, não é de loja, era de uma confeiteira dessas que talvez até pertença ao teu instituto aí, que aprendeu lá e que evoluiu, porque a apresentação estava muito bonita, né? Que lindo, Que legal. É bem isso. O que a gente tem visto mulheres sendo transformadas, porque elas acabam recobrando, né, a autoestima, o poder de compra, sabe? Aquela de se sentir útil, de se sentir valorizada, porque agora eu tenho uma profissão. É incrível. E nesse caso, também uma das pesquisas que eu acabei fazendo sobre a vulnerabilidade feminina nesse aspecto que você está contando, fala muito que a pobreza, a violência doméstica, o desemprego, a exclusão social, tudo isso faz parte de uma vida na comunidade que de repente se transforma. Isso é comum você encontrar? Sim, e o que acontece? Principalmente as mulheres que vivem na pobreza, elas não conseguem se recolocar ou um trabalho. Por quê? Porque elas não têm não têm com quem deixar o filho. Ou muitas vezes até tem como deixar o filho, mas o local, a empresa olha e fala assim, ela tem filho. Porque hoje, numa família normal, né, vamos dizer assim, marido, mulher, 2 filhos, quando o filho passa mal, quem é que sai do trabalho? É a mulher que sai. Então a empresa olha e fala assim, vai me dar trabalho.
Não, eu não vou contratar. Prefere não contratar por causa disso. Então, essas mulheres, elas acabam deixando de trabalhar, porque elas têm que cuidar dos filhos pequenos ou porque não conseguem, e aí vão entrando nesse ciclo vicioso de Uhum. depender do governo, de Sim. depender do marido, de ter uma vida mais miserável. Então, quando ela encontra a opção, e mesmo com essa globalização, elas pensam que, eu preciso ter uma batedeira para começar, eu preciso ter um liquidificador para começar. E o que a gente mostra no projeto é que elas não precisam de nada disso, que elas podem começar com o que elas têm em casa, porque as nossas avós faziam bolo com um garfo e uma bacia. E é exatamente isso que a gente mostra, que elas podem fazer, e na oficina, a receita que a gente ensina, elas podem transformar aquela mesma receita em vários produtos. Um cupcake, um caseirinho, um bolo vulcão, um bolo de aniversário, vários sabores com a mesma receita. Elas ficam encantadas, porque achavam que era algo muito mais difícil. É. Esses dias eu li também, eu sou muito curioso, né, que é jornalista, de uma loja de confeitaria que fechou em São Paulo. E aí eu fui ler os comentários dos moradores, parece que foi na Moca, na Moca em São Paulo, bairro da Moca. E alguns falavam lá, fechou porque vendia um pedaço de bolo a R$ 35 e o bolo era duro, ruim e tal. Então tem esse aspecto, às vezes você abre uma loja bonita, mas oferece um produto que não é aquilo que o consumidor quer, né? E isso faz a diferença. Vocês ensinam. Então, é exatamente que eu mostro para elas, e elas aprendem isso na aula presencial. Como identificar o cliente ideal. E é o que eu falo para elas. Na hora de você colocar o lucro, né? Qual a porcentagem de lucro, é que você vai identificar onde está o seu cliente potencial. Então, os primeiros clientes vão ser os clientes que moram ao seu redor. Então, se você mora numa comunidade, não adianta você querer vender um bolo a R$ 30, sendo que a realidade da comunidade não pode pagar R$ 30. Então, eu explico para elas isso. Então, por isso que é importante identificar qual é o custo do seu bolo, para você identificar qual é a porcentagem de lucro que você pode colocar em cima. E eu também falo para elas a questão da percepção de valor. Se você vai vender o mesmo bolo para um público A, o público A, ele cientificamente falando, né, na questão do mindset das pessoas, eles acabam associando o valor barato a coisas que não têm qualidade. Então, a gente ensina como você identificar qual é o seu público-alvo. A mesma coisa, hoje a gente na confeitaria, a gente tem uma linha falando do chocolate. A gente tem desde o chocolate nobre suíço até o que a gente chama de chocolate fracionado, né? Que não é chocolate, mas é tipo chocolate. Não adianta você querer fazer um produto de extrema qualidade vendendo chocolate suíço para quem mora na comunidade. Sim. Paladar, todo mundo tem, todo mundo vai querer o melhor, mas o bolso dessas... Chocolate belga, né? Exato. Eu falei, o bolso dessas pessoas não pode pagar, por mais que elas queiram consumir, não pode pagar. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o chocolate fracionado e tá tudo bem. Agora, você não pode querer vender para quem é classe A o chocolate fracionado, porque eles não vão comprar. Então, essa ideia que a gente coloca para elas entenderem identificar qual é o público-alvo delas. Para quem elas vão vender. A gente tem aí do A até o D, né? Que é até uma classe consumidora, mas com poder aquisitivo menor. Uma das coisas também que me chamou muita atenção sobre esse tema é que muitas mulheres, elas carregam no coração, na verdade, no sentimento, cicatrizes invisíveis, muitas, né? Vão lá com as suas cicatrizes, violência doméstica, pobreza, exclusão, tal.
E quando elas encontram, como no caso do Instituto Acolhida, né, respeito e oportunidades, ela descobre que pode reescrevendo, né, a sua vida, né, e transformar vidas acaba fortalecendo inclusive a própria comunidade, a Sim. família, né? Vocês trabalham também esse tipo psicológico? A gente não trabalha o psicológico, mas em toda a oficina eu começo contando a história de uma mulher. Como que é essa história? É a história de uma mulher que estava desempregada, Tá. com um filho pequeno, com a conta de luz cortada, tinha perdido a casa dela para a Caixa Econômica e ela tinha R$ 5 no bolso. E ela precisava ou ela comprava comida para o filho e ali acabava, ou ela transformava esses R$ 5. Então eu conto essa história na terceira pessoa, para que elas achem que eu estou contando a história de qualquer outra pessoa. Tá. E quando eu conto que essa história é a minha história, elas ficam, nossa, que incrível. E aí a gente começa, eu faço todo aquele trabalho delas visualizarem um futuro melhor. Aí elas fazem o bolo. Enquanto o bolo está assando, a gente vai conversar sobre a história de cada uma. E ali elas começam a se abrir, a contar, contam a sua história, choram, falam que na última oficina, uma delas falou que ela estava há 2 meses sem sair de casa, que aquele era o primeiro dia que ela tinha saído de casa, que ela estava em depressão e que ela nunca tinha se sentido tão bem como naquele momento, que ela estava se sentindo amada, se sentindo útil, que ela estava vendo esperança. A outra que ela tinha perdido o emprego e ela estava já há anos sem trabalhar e que ela se sentia uma inútil, mas que ela sempre gostou da cozinha e que ela faz as coisas bem, mas que ela não conseguia se valorizar para poder vender e que ali ela tinha aprendido como precificar, como botar valor nela e no produto dela. Então, aí elas começam a compartilhar suas histórias, elas choram, a gente se abraça, a gente tem esse momento, sabe? Porque é muito importante. A melhor terapia para uma mulher, ela estar junto com outras mulheres e sentir que é um lugar seguro, que elas podem compartilhar da vida. Teve uma outra que ela falou, eu tô fugida da minha cidade porque eu tinha um relacionamento abusivo, então eu vim para cá e quando eu fiquei sabendo da oficina, eu vi uma esperança de poder, porque eu tenho um filho pequeno, eu tô dependendo de ajuda das pessoas, mas aí eu vi aqui uma oportunidade para eu poder começar a trabalhar. Então, assim, a gente escuta histórias e mais histórias de senhoras de 80 anos que foram fazer a oficina porque elas estavam se sentindo em casas, achando que iam morrer porque não tinham o que fazer e viram na confeitaria uma oportunidade de recomeçar aos 80 anos. Então é Que lindo, bonito, é lindo. que bonito. É uma coisa assim que toca mesmo, né? Eu Sim, acho que é muito sim. emocionante, porque eu ia até marquei aqui que eu ia conversar com você sobre exemplo e você acabou falando aí alguns exemplos que são fantásticos. É, Eu vejo Deus, sabe? É, usando. Eu sempre tive vontade de ser um instrumento, sabe? Eu sempre tive vontade de devolver ao mundo aquilo que eu fui abençoada. E eu tenho visto isso acontecer. E engraçado porque, assim, a gente passa por uma situação financeira difícil no instituto por falta de verba. Mas é sempre assim, a gente precisa da verba para isso. No dia, na hora que a gente precisa, parece que a verba entra. Então, Deus fala, dá o passo que eu boto o chão, dá o passo que eu boto o chão. E aí você vê as histórias, né? É lindo. Lá no Recife também, as histórias das mulheres que estavam ali, é muito mais pobre do que aqui. E você vê
mulheres falando, meu sonho era abrir uma confeitaria. Então, uma já saiu dali com a ideia que ela ia abrir uma barraquinha na frente da casa dela para poder começar a vender. Então, você vê assim... Quando você veio dos Estados Unidos, não existia o Instituto, né? Não, não. E aí brotou, começou e foi se espalhando para o Brasil. Assim, eu já tinha vindo com o projeto na mente, né? Tá. E aí encontrei as outras confeiteiras, algumas já faziam parte do projeto online, mas assim, a gente foi se conectando com pessoas, contando a história, falando do projeto. Para todo mundo que eu falo do Instituto, as pessoas falam, uau, que lindo, né? Principalmente o Confeitaria Sobre Rodas. É uma escola itinerante que não existe, não tem. É algo que é desafiador, porque a gente vai passar por lugares difíceis. Quando chegar lá no Amazonas, chegar no Pará... Mas a gente já sabe, porque tudo isso já está mapeado, né? Por onde a gente vai. Então... O chamado é esse, é realmente transformar a vida dessas mulheres. E transformando essas vidas, você acredita que é dar asas onde só havia silêncio? Com certeza. Com certeza, é dar asa, é dar o chão para elas poderem pisar, é dar sorriso no rosto, é dar esperança de um futuro melhor. E aí elas vão se sentir, né, acolhidas, capacitadas, empoderadas. Com né? certeza. São 3 passos assim que vai transformar essa vulnerabilidade em esperança. Sim, vão deixar de ser vulneráveis, né? Vão deixar de ser um número ruim e passar a ser um número bom nas estatísticas. Pois é, eu estou olhando o meu relógio aqui, que o tempo nosso já foram mais de 45 minutos, foi rápido, passou. Passou que a gente nem percebeu. Antes de encerrar, eu queria que você também, de novo, olhando ali, convidasse o leitor a fazer parte, né? O leitor, ou quem está assistindo, que também eu vou publicar na revista, que ele passe a fazer parte dessa transformação. Agora, é aquilo que eu foi lindo demais, o seu depoimento, mas aí eu não queria deixar espaço para a pessoa não saber onde procurar, o que procurar. Né? Então, se você tem algum telefone, alguma coisa, um WhatsApp, Sim. alguma coisa, que nesse convite que você vai convidar as pessoas se sintam, depois a gente divulga também, para ter retorno a esse podcast, né, em termos práticos, né? Claro. Eu acho que, tenho certeza, que sempre um coração vai ser tocado e de repente é tocado aquele coração que a gente precisa. E olha, né? e não é só, não falando só da parte financeira, mas muitas vezes as conexões, porque às vezes a pessoa que eu preciso, quem está assistindo, conhece, né? Para abrir a porta, seja numa grande empresa, que seja qualquer empresa de lucro real que possa fazer a doação. Então, o telefone é o 11 99 360 3164. O nosso Instagram é Vida de Confeiteira Oficial. O nosso website é institutovidadeconfeiteira.com.br. E se você quiser fazer uma doação, o Pix é o 61 359 969 1000 ao contrário 48, Associação de Confeiteiras. E eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar falando do Instituto, é algo que, assim, aquece o meu coração. E o que a gente precisa é de pessoas que deem voz para a gente, né? E o que você está fazendo aqui para a gente é dar voz para que a gente possa falar do Instituto, da transformação que a gente quer fazer na vida dessas mulheres e que quem está assistindo também pode fazer parte dessa transformação, sendo um doador, sendo um padrinho, sendo uma pessoa que vai nos conectar com alguém vai fazer a diferença. Pode ter certeza que eu me comprometo com você a ser um dos porta-vozes do Instituto, né? Nos ambientes que eu frequento são muitos, e vou estar sempre achando um espaço
para Obrigada. falar de vocês e, de alguma forma, né, ajudá-los a chegar um pouquinho mais próximo, né? Sim, E eu acho que vale a pena. Vale a pena ajudar o Instituto, as mulheres, as pessoas que participam, né? Porque talvez eu não vá comer o bolo doce que essas senhoras vão fazer, mas eu vou comer o bolo doce da, filha da da Nena. gratidão divina, né? De dar água para quem tem sede, de dar, né? Exato. E eu acho que nós, todos seres humanos, temos esse papel, né? A gente não consegue transformar o mundo É, todo, mas se a gente conseguir transformar o mundo de alguém, a gente é, já está fazendo aquilo que que, Jesus falou, né? é, eu Então, acredito muito nisso. Eu acho que de alguma forma nós somos corresponsáveis uns pelos outros, né? sim. E então eu agradeço muito para você que está assistindo com a gente até agora nesse encerramento, né? Eu quero dizer que esse podcast completando hoje, né, nessa edição 24, 2 anos já, mensalmente nós estamos com o nosso podcast. Conheça a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, Núcleo Sorocaba. Você vai se sentir acolhido pela associação e nós temos esse trabalho que é de levar a ética também, o respeito. Eu convido vocês para que no dia 30 de setembro, às 19h30, nós estaremos promovendo, em parceria com o Sim Comércio, patronal de Sorocaba, do Comércio Varejista, com o SEBRAE, com a Secretaria Municipal de Empreendedorismo, nós estaremos promovendo no auditório do SENAC uma palestra orientativa de uma série que haverá sobre a Loja do Futuro. É um evento que vai, além de orientar, vai dar uma assessoria para que você possa utilizar a inteligência artificial no seu comércio e acompanhar a evolução do seu comércio e, na verdade, acompanhar o futuro, a tecnologia que está vindo aí, né? Então, dia 30 de setembro, você está convidado. E já aproveitando esse podcast, hoje, dia 18, às 18 horas, que está indo ao ar, de setembro, né? Amanhã, dia 19, às 19h30, eu estarei lançando mais um livro no auditório do Centro Arquidiocesano de Pastoral, na Avenida Dr. Eugênio Salerno, número 60, contando nesse livro a história da Santa Casa de Sorocaba, numa pesquisa que eu fiz, de 1803 a 2025. É uma belíssima obra, é um livro de arte mesmo, com mais de 100 fotos e depoimento, histórias, né, do primeiro hospital de Sorocaba, que é a Santa Casa de Misericórdia. É, eu doei toda a impressão, a produção, a edição do livro para a Santa Casa, para o Hospital do Câncer. Então, a renda total será para o Hospital do Câncer, para a Santa Casa. Então, se você puder, amanhã, às 19h30, eu vou estar lá e com maior alegria vou entregar um livro a você, autografar lá um livro para você, e você vai estar ajudando o Hospital do Câncer, tá bom? Agradeço a Muito Angélica, obrigada. agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima edição. Tchau!
Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter